Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Pessoal, vamos começar, mas essa aula é a nossa 10ª aula, se eu não me engano, 10º encontro. E a gente vai ver hoje o último conteúdo da disciplina, que é matrizes e vetores. Então, recapitulando, a gente viu no início sobre alguns conceitos básicos, como a gente cria o primeiro programa, o que é um compilador, né, um pouquinho da teoria ali, linguagem de máquina. E aí, logo depois, a gente viu que eram variáveis constantes, aprendeu a fazer entrada de dados com a função scanf, a saída de dados formatada com a função printf, aprendeu um pouco sobre alguns operadores, né, os operadores aritméticos, os operadores lógicos, os operadores relacionais. E aí, então, a gente já conseguia pegar e receber uma informação de um usuário, de alguém que estivesse tendo alguma iteração com o programa que a gente desenvolvia, através do teclado, fazer um processamento com essa informação, usando operadores aritméticos, relacionais, e imprimir, né, a resposta à saída desse processamento usando printf. Depois a gente aprendeu alguma coisa sobre desvio de fluxo de execução, com if, else, switch case, e os laços de repetição, né? While, do while e for. E nas últimas aulas a gente aprendeu um pouco sobre funções, ou seja, como que a gente divide o código em módulos, tendo como base, né, funções ou ações que esse módulo irá executar. Bom, e agora a gente entra no último conteúdo, que são matrizes e vetores, ou arrays, né? Arrays de dados, né? Um conjunto de dados do mesmo tipo. Vamos lá então, pessoal. Antes de começar a aula, eu ia mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, já desde a primeira aula, mas não mostrei todos. Assim, esse curso, né, essa disciplina de algoritmo 1, ela é a base, ela é a introdução, né, ao pensamento algorítmico e à programação também. Então, assim, conseguir colocar um problema na forma de entrada, saída e processamento já é o início da modelagem computacional do problema. E saber, né, o básico de uma linguagem de programação também. Se vocês querem aprofundar nesses assuntos, eu gostaria de estudar mais sobre algoritmos, sobre estratégias computacionais e como que eu desenvolvo esse tipo de solução. Então, pessoal, tem vários livros que são muito bons para esse tipo de assunto. Um livro muito bom, que é do João Nunes de Souza, é Lógica para a Ciência da Computação. Deixa eu tirar o efeito, que daí dá de ver. Ó, Lógica para a Ciência da Computação. É um livro muito bom. Ele fala sobre lógica computacional. Então, ele ajuda muito a aprender a manipular operadores lógicos e montar proposições lógicas. Nessa mesma linha, tem esse outro livro, tá, de lógica para a ciência da computação e áreas afins. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais complexa que o outro livro, tá? E basicamente os dois livros são equivalentes, né, de lógica. Eu acho assim, pessoal, um conselho bem interessante é que vocês estudem lógica. Parece algo meio assim, diferente para estudar, mas é algo que ajuda, não só na área da computação, mas estudar essas proposições lógicas, elas mudam a forma da gente resolver problemas. Ó.
Lógica para a Computação. Esse livro aqui tem uma linguagem muito boa, muito simples, para começar a entender proposições lógicas. Tá? É legal. Eu acho que ajuda bastante. Eu vou tirar foto deles, então, e mando lá no grupo. Tá? De lógica, seriam esses livros. Ah, tem um outro livro bacana, que ele é mais básico, é um livro já antigo, que é do Senac, também de lógica de programação, que eu acho que é interessante, eu encontrei num sebo. Ele ensina com base em diagramas de fluxo, em fluxogramas, tá? E se vocês querem aprender matemática, mas uma matemática já mais focada para a área da computação, tá? E assim, é importante aprender matemática. Até mesmo que se você acha que não vá vir a desenvolver aplicações, né, na área da matemática, mas a matemática ela é a base para qualquer outra área, né? Então tem um livro, pessoal, ele é um livro meio grosso, mas ele é fantástico, fantástico. Ele chama Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Matemática discreta e suas aplicações. Se vocês querem, assim, aprender a matemática voltada para aplicações computacionais, para a necessidade que se tem, né, dos estudos da computação, porque, assim, os estudos da computação são bastante amplos, né? Tem estudos na área de grafos, que é uma área da matemática muito específica, a computação gráfica, enfim, e tudo isso tem uma base matemática, né, que ela está nesse livro aqui. Tá? Então, assim, para entender a base da base de como é construída a computação gráfica e alguns algoritmos complexos, né, essa matemática está nesse livro. E para estudar algoritmos mesmo, pessoal, muitos professores recomendam o livro de Algoritmos do Cormen. É um livro bastante teórico. Eu, particularmente, não recomendaria, tá? Mas todo curso de graduação se vê esse livro. Ele tem bastante conteúdo teórico, tá? Livros mais práticos de algoritmo. Tem esse livro aqui de algoritmos estruturados, muito bom também. Tem um viés mais prático. E o livro de algoritmos do Sanjoy Dasgupta, que é um clássico de algoritmos, é um dos livros mais usados no exterior para ensino de algoritmo, tá? É um livro que existe já há bastante tempo, tá? E é um livro, eu acho que é o melhor livro para ensinar algoritmos. Ele não tem detalhes de programação, tá? São livros que são mais teóricos, tá? São livros que são mais teóricos do ponto de vista de algoritmos mesmo. Depois eu vou tirar foto desses livros e vou mandar lá no grupo da disciplina. Aí, se vocês conseguirem a versão digital ou mesmo quiserem adquirir em algum sebo, eu uso um site que chama Estante Virtual e lá eu encontro muito livro bom e barato. Barato mesmo. Barato mesmo. Tá? É uma dica para quem gosta de livro. Bom, vamos começar então o conteúdo da aula de hoje. Então, o que são matrizes? Até o momento, a gente manipulou dados, né, que estão na memória RAM, a gente faz entrada e processamento sobre porções da memória que são únicas. Quando eu declaro lá, por exemplo, int A, eu estou reservando uma posição na memória RAM, né, para guardar um inteiro. Então, eu reservo posição a posição de memória. Uma matriz, ela é uma coleção de variáveis do mesmo tipo, que compartilham o mesmo nome.
Então, agora, se eu criar uma matriz A, se ela for unidimensional, eu vou reservar um conjunto de N posições, né, de um número de posições, né, de inteiro. Várias posições, cada posição vai armazenar um valor inteiro. Então, é uma coleção de variáveis, é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. E isso é muito importante, pessoal. Linguagens como C, C++, Java, são linguagens em que a gente precisa obrigatoriamente declarar o tipo de uma variável e esse tipo precisa ser respeitado nas operações que a gente faz. Linguagens mais novas como Java e PHP não tem essa tipagem. A gente pode misturar tipos e criar matrizes com tipos de dados diferentes. Tá? Mas linguagens que mantêm essa coerência na tipagem, como a linguagem C, a gente precisa, então, criar apenas com o mesmo tipo. Uma matriz de inteira possui só elementos inteiros. Uma matriz de ponto flutuante possui só elementos do tipo de ponto flutuante. Tá? Então, a linguagem C segue a tipagem. Tá? Linguagens mais novas não são presas a isso. Para entender um pouquinho melhor o que são, de fato, matrizes e vetores, vamos imaginar o seguinte problema. A gente quer calcular a média aritmética das notas de prova de 5 alunos. A gente já viu esse problema em outras aulas. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos lá, vamos pensar nesse problema daquele jeito lá. Na entrada, na saída e no processamento. A saída vai ser a média. A entrada vai ser a nota de número 1 até a nota de número 5. São 5 notas. E como é que eu faço o processamento? Né? N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5. Tudo isso dividido por 5. Vai ser a média. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica o programa. Nesse exemplo aqui, ó, a gente criou, então, as 5 variáveis, indo de nota 0 a nota 4. Então, a gente criou 5 variáveis. Cada uma dessas variáveis vai receber o valor de uma das notas individuais. Uma variável de ponto flutuante para armazenar a saída, que é a média. E aí a gente solicita a entrada de dados. Ou seja, para que cada uma das 5 notas sejam digitadas. Assim que todas as 5 notas são digitadas, a gente faz o processamento, né, o cálculo da média. Então, olha só, a média, a variável média vai receber o resultado da nota 0 mais a nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4. De 0 a 4 são 5 valores, tudo isso dividido por 5. E aí a gente faz a impressão da média. Até aí tudo bem, não tem nenhum recurso novo. A gente usou, né, o conhecimento básico lá das aulas de operadores. Né? Fez o cálculo da média. Vamos testar. Compilou e executou. Então vamos lá. Ó. Nota do aluno 1. Tirou 2, depois tirou 5, 8, 9, 7. A média é 6,2.
Agora, a gente pode modificar esse programa e usar uma matriz de notas. Ao invés de criar 5 variáveis, uma para cada uma das notas, a gente cria uma única variável chamada notas. Notem que o nome ele tem relação com o conteúdo, né? Se eu tinha nota 1, nota 2, até nota 5, agora eu tenho notas no plural, então dá o entendimento que é uma variável que armazena mais de um valor, mais de uma nota, né? E aí a gente declara esse array, esse conjunto de dados, colocando os colchetes. E dentro do colchetes, a gente coloca a quantidade de elementos que a gente quer que esse array tenha, que essa matriz, que esse vetor tenha. Pessoal, eu estou falando array, vetor, matriz, então vamos lá. Linguagem técnica, tá? Tudo isso, todas essas estruturas de dados na computação são conhecidas como arrays, tá? Arrays. Por convenção, quando o array ele é unidimensional, tem uma única dimensão, a gente chama de vetor. Vem lá da matemática. Quando o array é bidimensional, ou seja, tem duas dimensões, a gente chama de matriz. Justamente por ter vindo da matemática e justamente por ser os dois tipos de array mais usados. Mas a gente pode criar arrays tridimensionais, quadridimensionais e n-dimensionais. A gente não está limitado, tá, à dimensão que a gente conhece. Como a maioria dos softwares manipulam vetores e matrizes, então a maior, né, sempre, em geral, se codificam arrays de uma e duas dimensões, mas pode ser feito arrays tridimensionais, quadridimensionais e n-dimensionais, tá? Depende da aplicação. Esse array aqui, ele é unidimensional, só tem uma única dimensão, tá? Ou seja, a gente imagina, né, dessa forma. Aqui, ó. Então, notas está apontando para um vetorzinho que está lá na memória, que vai ter 5 elementos. O elemento 0, o elemento 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, tem 5 elementos, que vão de 0 a 4. E aí é interessante que funciona da seguinte forma, ó. Quando eu quero acessar um elemento desse array, eu tenho que passar entre colchetes o índice do elemento que eu quero manipular. Então, por exemplo, olha como que é feita a entrada de dados nesse array. Agora, a gente faz um laço, ó. O que a gente coloca nesse laço? Olhem aqui, ó. Esse trecho de código aqui, ó, linha 11 e linha 12, ele se repete. Então, eu posso colocar isso dentro de um laço de repetição. Ó, digite a nota do aluno e aí eu coloco aqui %D. Como eu sei o início e o fim do laço, né, que o início do laço vai ser 0 e o final é quando deu a entrada das 5 notas, então aqui menor ou igual a 5, como eu sei de onde até onde eu quero executar, quantas repetições eu quero fazer, eu posso usar o laço for. E aí a gente pede para imprimir, ó, digite a nota do aluno %D. O que ele vai colocar aqui no %D? A variável i mais 1, ou seja, se eu tiver na iteração 0,
ele vai imprimir 1, ou seja, do aluno 1. E aí ele vai fazer o scanf e vai armazenar aqui, ó, em notas I. Se o I é 0, na posição 0. Então, na primeira iteração, o que vai acontecer aqui? O I vai valer 0, né? O I vai valer 0. Então, aqui ele vai imprimir 1, digite a nota do aluno 1, e aqui ele vai armazenar em notas na posição 0, I igual a 0. Vai passar uma iteração, o I vai valer 2, vai valer 1, aliás. Então, aqui ele vai imprimir o quê? I mais 1, 2. Então, digite a nota do aluno número 2. E aqui ele vai fazer um scanf aonde? Em notas 1. Então, ele vai fazer aqui, ó, na posição 1, notas 1. E assim por diante. A cada iteração, ele vai preencher na sequência uma posição, depois notas 2, notas 3 e notas 4. E aí ele encerra o laço. E em cada posição do vetor vai ficar armazenada a nota de um dos alunos. Parece algo assim, é o primeiro exemplo, mas isso aí facilita muita coisa na hora de programar. Principalmente programas que manipulam grandes volumes de dados. Bom, e o cálculo da média? O cálculo da média, ele é feito dentro do laço. Por quê? Observem bem. Nesse código aqui, na linha 22, também tem uma operação que se repete 5 vezes, que é a operação de soma das notas, das entradas. Então, a gente pode aproveitar e fazer essa soma aqui dentro do laço, em que a gente totaliza na variável média, a gente soma a nota na posição I, ou seja, na primeira iteração a gente vai somar a nota 0, depois nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. No final da execução do laço, a gente vai ter a entrada das 5 notas, ou seja, na variável notas, cada posição dela terá a nota de um aluno, e na variável média vai ter a soma das 5 notas digitadas. Bom, para calcular a média, a gente precisa ainda fazer a divisão por 5. E olha só, a gente está usando os operadores aritméticos de atribuição, lembram? Que é o operador que mistura um operador aritmético com o operador de atribuição. Ele já faz as duas coisas de uma vez só, tanto aqui quanto aqui. Depois de fazer essa divisão, a gente imprime, então, o conteúdo da variável média para imprimir a média do aluno na tela. Pessoal, esse código, ele é melhor que o primeiro código por várias questões. Primeira, ele está usando uma estrutura de dados uniforme para armazenar e reunir as variáveis. Ele está usando o laço de repetição. Está economizando linha de código. Tá? O outro programa tem bem mais linha de código. Esse aqui tem menos linha de código. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Vamos compilar e executar. Ó. Então, ele vai executar basicamente da mesma forma que o outro código. Então, ele está na primeira iteração, ó, digite a nota do aluno 1. O I vale 0, I mais 1, 1. Então, vamos lá. Ó, 2, 5, 8, 9, 4. Então, a gente vai digitar 5 notas. E ele calculou, ó, a média das notas é 5,6. Certo? Esse é um exemplo, pessoal, de uso de vetor, de matriz, de array, né? Tá? É um exemplo bem simples. Conseguiram entender o que é um vetor, o que é uma matriz e como é que usa, pessoal? Com esse exemplo?
Esse terceiro programa, ele também continua no mesmo exemplo. Mas a diferença aqui é que agora a gente define o tamanho externamente com uma constante, usando a diretiva de pré-processamento define. O que essa linha C está fazendo? Ela está instruindo o pré-processador do compilador, que é um processador textual. Quando ele for ler o texto do código-fonte, ele vai localizar todas as entradas dessa sequência de caracteres que coincidentemente está escrito tamanho e vai substituir pela constante 5, numérica 5. Então a gente definiu uma constante, que é o tamanho da estrutura de dados. Então, por exemplo, a gente quer calcular a média da nota de 5 alunos. Então o tamanho é 5. Então olhem aqui, ó. A gente cria uma estrutura de dados de tamanho, que é 5. A gente faz o limite do laço ir até tamanho, que é 5. E quando a gente faz a divisão do cálculo da média, a gente divide por tamanho, que também é 5. Pessoal, conseguiram perceber uma coisa muito interessante nesse código com relação ao outro? É o seguinte, ó. Não importa de quantos alunos eu queira calcular a média, basta eu alterar aqui que funciona. Quero calcular a média entre dois números. Basta substituir para 2 aqui. Ele vai reservar uma matriz, um vetor, né, um array de tamanho 2. Ele vai executar o laço apenas 2 vezes e vai dividir a soma de dois valores por 2. Se eu colocar 200, ele vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai calcular a média aritmética de tamanho entradas, ou seja, de quantas notas eu quiser. Basta alterar o valor aqui do tamanho do problema. E aí, pessoal, a gente gerou um código que é escalonável, sem que haja alteração na programação. A gente pode mudar o tamanho da entrada do problema e não precisa mudar o código-fonte drasticamente. Se fosse naquele primeiro programa, a gente precisaria aumentar scanfs e printfs para fazer entrada de mais notas. Aqui não. Certo? Se eu não estivesse usando matriz, eu teria que criar, escrever uma variável, um nome a mais, uma variável a mais para cada entrada a mais que eu queira calcular. Aqui não. Imagina se eu quisesse fazer para 200 naquele primeiro programa. Quantas linhas de código eu não ia usar só para fazer a entrada dos dados? Pelo menos 400 linhas, porque vai um printf e um scanf para cada entrada. Quantas linhas eu não ia usar só para escrever o nome das variáveis? Que eu ia ter que, né, de nota 0 a nota 199. Certo? Então aqui, agora a gente já coloca, né, essa possibilidade de a gente escalonar o código. A gente pode alterar o tamanho do problema e isso não gera alteração no código-fonte. Então vamos lá, ó, compilou, executou, digite a nota do primeiro aluno, 5, do segundo aluno também é 5. A média é 5. Média entre dois números iguais é o próprio número. Tá? Então, pessoal, existem inúmeras vantagens de se utilizar estruturas de dados como essas. Alguma dúvida, pessoal, do que foi exposto até agora? Vocês podem fazer a seguinte pergunta, tá, professor?
mas mudando lá o tamanho, de toda forma eu tenho que recompilar o código. E, né, eu tenho que recompilar o código. E se eu não sei a priori quantas notas, e se o usuário tiver que informar quantas notas ele quer calcular a média. Tipo assim, né, eu não sei se são 5, se são 2, se são 10, o usuário que vai informar. Uma estratégia interessante é a seguinte: em algoritmo 2, vocês vão estudar o que se chama alocação dinâmica de memória. Tá? Lá, quando vocês estudarem esse conteúdo, aí vocês resolverão esse problema da forma como deve ser. Mas uma solução bem simples para problemas pequenos pode ser dada dessa forma aqui, ó. A gente define um tamanho máximo. Nesse caso, 50. Vamos dizer assim, ninguém vai calcular a média de mais de 50. É uma delimitação da entrada. Esse programa funciona para entradas até 50. Tá? E aí, a gente aloca, então, 50 notas. Porém, a gente vai agora fazer o seguinte, ó. É uma solução possível, pessoal. Com o laço do, a gente faz a entrada de uma nota. E aí, a gente verifica se essa nota é um número positivo. Se essa nota for um número positivo ou igual a zero, a gente continua entrando com mais notas. Olha o i++ aqui. E usa o i como uma variável contadora para saber quantas notas foram digitadas. Se a gente digitar uma nota negativa, o laço encerra. Significa que nenhuma nota nova será digitada. Então, se a gente digitar 10 notas e na 11ª for uma nota negativa, significa que a gente vai calcular a média de 10 notas. Se eu digitar 49 notas e na 50ª for uma nota negativa, significa que a gente vai calcular a média de 49 notas. Então, a gente fez um software que vai calcular a média para um N dependente de quanto o usuário informar na hora que ele estiver digitando as notas. Como é que faz o cálculo depois? Aí depois a gente precisa fazer um laço para fazer o somatório, para totalizar as notas, somar todas as entradas, né? Então a gente criou uma variável de iteração j que vai até i. Porque quando acaba o laço while, o i vai delimitar quantas notas foram digitadas. Faz a soma, divide por i, a gente tem a média. Entenderam essa estratégia, pessoal? É uma estratégia bem interessante, funciona para problemas pequenos, problemas grandes, né? Aí já tem que usar a alocação dinâmica de memória. Compilou, executou. Olha aí. A gente vai ficar digitando. Ó, 3, 6. E assim por diante. Até que a gente digite uma nota negativa. E aí ele encerre. Tá? Ah, professor, mas e se o cara digitar 60 notas ou uma nota maior do que o tamanho? Pessoal, agora vem uma coisa também muito importante. O programador, ele tem que prever todas as entradas possíveis. Então vamos lá. Se você fez um software que o limite é 50, mas o software não pode permitir que você digite 50 notas, então. Então a gente faz o seguinte, ó.
a gente pode colocar lá dentro do laço de entrada um if e perguntar se a gente já digitou um número maior do que o tamanho do buffer, né, com o tamanho que a gente colocou aqui. Se a gente digitou mais do que isso, a gente informa o usuário, ó, o buffer está lotado, não dá para digitar mais nota. Certo? Então, isso aí é uma forma da gente tratar a entrada. E isso é importantíssimo, pessoal. Tratar a entrada. Saber quais são as limitações do procedimento computacional que vocês codificaram para tratar a entrada. Ah, no meu cálculo, calcula a raiz quadrada, né? Então não pode ter entradas com números negativos. Então precisa fazer um if para testar se na função, se o usuário, ou enfim, se foi digitado um valor negativo, porque senão vai dar falha no código. Um código em execução não pode apresentar falha de execução. Todas as exceções têm que ser previstas. E aí a gente coloca if e testa. Então, pessoal, esse código aqui ele se difere do anterior justamente por ter esse if aqui. Ó. O que esse break faz? Ele pula para fora do laço. Parar de fazer entrada. Alcançou o tamanho, buffer lotado, sai para fora do laço, calcula a média. Não adianta querer voltar para o início do laço, não vai ser possível fazer outra entrada. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó, é um código bem interessante. O problema é o seguinte, ó, imagina que a gente quer imprimir a quantidade de dias até uma determinada data. Então, né, de 1º de janeiro até a data informada. Então, digamos que eu informo lá dia 5 de maio. Se eu informei 5 de maio, eu quero saber quantos dias esse ano teve do dia 1º de janeiro até o dia 5 de maio. A solução que foi dada aqui é bem interessante. Criou-se uma matriz chamada dias do mês, ou seja, quantos dias tem cada mês. Como nós temos 12 meses no ano, ela foi criada com 12 posições, 12 entradas. Então, na posição 0, janeiro, 31, fevereiro, 28, e assim por diante, até a posição, né, de 0 à posição 11, então na posição 11, 31, que corresponde a dezembro. Notem que a numeração dos índices começa em 0, tá? Se eu tenho 12 elementos, os índices vão de 0 a 11. Tá? Em C, os índices começam em 0. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Cada elemento, cada entrada corresponde a um mês. Então, se eu digitar o mês 05, que é maio, significa que eu vou somar os dias do mês 0 até o mês 4. Né? Então, eu vou somar as entradas da matriz, né, até a entrada 3, aliás. E depois, na entrada 4, que corresponde ao mês 5, eu somo o dia, que é 5. Né? 5 de 5. Só que aí o código está considerando uma outra coisa aqui. Que é isso aqui, ó, o ano. Então, por quê? Porque o ano pode ser bissexto e o mês de fevereiro ter dias diferentes. Então, caso o ano digitado for um ano bissexto, ele vai atualizar a entrada 1 para 29.
entrada 0, entrada 1. Entrada 1 é a segunda entrada, corresponde a fevereiro. Então, olha só o que ele faz, ó. Total recebe o dia, e aí ele vai somar em total os dias do mês, né, do mês anterior até o mês 0. Então, se eu digitar dia 5/5 e for bissexto, ele vai atualizar aqui, então ele vai somar, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é do mês 5. Então, ele vai botar 5 aqui em total e vai somar, ó, 5 mais 30, mais 31, mais 29, mais 31. E vai me dar essa resposta. Esse é o total de dias que teve, então, no ano até aquela data. Compilou e executou. Então, vamos lá, ó. Prestem atenção nesse scanf, ó. %D, %, C. Esse %, C significa que vai ter um caractere que vai ser entre uma entrada e outra. Olha só, digite a data no formato dia, dia, barra, mês, mês, barra, ano, 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 ano. Então ele quer que digita assim, ó. 05, coloca a barra, ó. 05 de 2004. Tá? Total de dias transcorridos desde o início do ano, 126 dias. Tá, pessoal? Então, esse é um outro exemplo do uso de arrays. A gente pode criar coleções de dados em matrizes. Olha como ficou fácil fazer o laço para somar os meses. Ele manipula os meses como se fossem índices, né? Transformou cada mês num índice, janeiro 0, fevereiro 1, e aí acessa a matriz e soma. Até o momento, a gente viu apenas arrays unidimensionais, que são os famosos vetores. Agora a gente vai ver um exemplo de uma matriz bidimensional. E aí, deixa eu pegar aqui o código. Matrizes de mais de uma dimensão. Olha só. Os elementos de uma matriz podem ser de qualquer tipo, incluindo de outra matriz. Pessoal, parece um conceito que não faz diferença, mas faz muita diferença. Uma matriz bidimensional é um vetor de vetores. Tá? Na prática, isso não faz diferença. Mas compreender isso faz diferença. Tá? Toda vez que a gente for manipular uma matriz bidimensional, no fundo, o que ela é um vetor de vetores. Então, vamos lá. Quando a gente tem um vetor, eu vou desenhar ele de pé aqui, ó. Digamos que eu vou escrever um vetor de 3 posições. Posição 0.
Pessoal, estão me ouvindo? Retornei aqui. Deu Sim, professor. uma queda na energia aqui. Pessoal, vocês já viram o Chat GPT? Chat GPT? Eu entrei hoje à tarde, fiz algumas coisas lá. É incrível como esse programa funciona. Não só escrever texto. Eu coloquei hoje lá, por exemplo, depois vamos fazer um teste, vamos colocar algumas questões da lista de exercício, mas eu coloquei lá para ele gerar um código que resolve um sistema de equações lineares. Ele fez um código perfeitinho, bem feitinho. Professor, eu fiz também, só que teve uns que ele não processou. Não processou? Eles comentam que a inteligência não é perfeita, né? E para código também ele tem um limite de linhas. Se for muito longo, tentei escrever um jogo nele, mas aí no começo ali ele já travou. Nossa, cara, legal. Eu achei muito, muito interessante, cara. Bom, então vamos retomar aqui. Então eu tinha desenhado aqui uma matriz para ilustrar. Então, por exemplo, quando a gente aloca, cria, por exemplo, aqui, ó, VET 3, a gente está criando isso aqui.
VET3 aponta para uma estrutura que é um vetor, né, que tem 3 elementos. Se a gente colocar mais um conjunto de colchete, a gente está aumentando uma dimensão. E agora a gente está criando, então, está dizendo que VET é um vetor de 3 posições de vetores. Se a gente colocar 3 aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente está criando 3 vetores, cada um de 3 posições, e cada posição de VET. Então, é como se a gente tivesse uma matriz 3x3 para alocar dados. Mas, por trás disso, o que acontece é isso aqui, ó. É criado um vetor de vetores. E se a gente colocar mais um colchete, mais um conjunto de colchete, colocar uma terceira dimensão, cada elemento aqui vai apontar para um outro vetor. Então, são 9 vetores e cada vetor aqui vai apontar. Vai ser como se a gente tivesse um cubo de dados. Se eu quiser colocar uma quarta dimensão, e assim por diante, eu posso colocar quantas dimensões a gente quiser. Ele vai sempre fazer arrays de arrays, tá? Não sei se essa informação confundiu vocês, mas por trás, né, o que acontece é isso. A linguagem cria vetores de vetores para trabalhar. Outra coisa interessante, na memória, os dados são armazenados de forma linear. Por mais que a gente tenha uma matriz, né, quando a gente vê uma matriz matemática, ela seja um agrupamento bidimensional, né, por exemplo, uma matriz 3x3, os dados vão ser armazenados na memória, não de forma, na forma da matriz, mas linear, né? Então, se aqui eu tenho o elemento 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ele vai armazenar na memória RAM na sequência. Como se fosse um vetor, né? Aqui está a primeira coluna, a segunda e a terceira linha da matriz, aliás. Tá? Então, apesar de ser uma estrutura bidimensional, tridimensional ou n-dimensional, ele sempre vai ser armazenado de forma linear na memória RAM. Então, olha só, esse código ele vai gerar algumas combinações de números aleatórios para jogos da Mega Sena. Nesse caso, para 50 jogos consecutivos. A gente sabe que cada jogo da Mega Sena, a aposta mínima são 6 números. Então, essas informações a gente usou para criar algumas constantes. Quantidade de jogos a gente definiu, então, como 50. E o número de números a ser sorteado como 6. E aí, olha só, criou uma estrutura, uma matriz, para armazenar todos esses jogos, que ela possui, então, dimensão jogos por n. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ser 50 por 6. Ou seja, ela vai ter 50 linhas e 6 colunas. E em cada linha da matriz vai estar armazenado um vetor com 6 números e cada número desse corresponde a um jogo. A um palpite de um jogo. Cada linha é um jogo de 6 números, de 6, né, jogadas individuais, com 6 componentes da aposta. Tá? Então é uma estrutura em que cada linha corresponde a uma jogada, a um jogo, né? A um agrupamento de 6 números. E cada elemento dessa linha, cada um dos 6 elementos dessa linha vai ser uma dessas jogadas individuais. Então, como que ele faz isso? Ele vai fazer um laço para percorrer o número de jogos,
ou seja, uma dimensão da matriz, e um laço para percorrer cada jogada individual, cada N. Então, para cada jogo, eu faço 6 sorteios, né? E aí colocamos, ó, então K percorre o espaço dos jogos, né? Percorre as linhas. E J percorre o espaço, né, dos números individuais, então de N, segunda entrada. Então a gente coloca aqui, ó, vai sortear um número aleatório de 60, que vai de 1 até 59. Tá? Então, por isso, por 160 mais 1. Então, vai de 1 a 50, de 1 a 59. Depois, a gente vai fazer a impressão disso. Para isso, a gente também vai precisar fazer um laço que passa por todos os jogos e depois um laço que imprime cada elemento, né, na mesma linha, né, para imprimir uma jogada individual, cada elemento, né, da matriz. Então, passa em J. Ó. Então, para cada K, para cada jogo, a gente vai imprimir uma linha inteira, né? Vai imprimir em J, vai dar um /N, vai passar, vai iterar o K, próximo jogo, e assim por diante. Então, vamos lá, ó. Compilou e rodou. Ele já sai todas as entradas aqui para a gente, ó. Então, combinação 1 e assim por diante, ó, até a 50ª combinação. Então, ele fez 50 possibilidades aleatórias de jogos para a Mega Sena. Ah, professor, mas eu quero aumentar isso, eu quero que ele faça 500. É só eu botar aqui para 500, ó. Que ele faz 500 combinações para jogos da Mega Sena. Aí eu faço uma pergunta para vocês. É possível que esses números se repitam em um mesmo jogo? Por exemplo, aqui, ó, na combinação 481, ó, nem o número se repetiu, mas 42, 45, 47 são próximos. É possível que esses números se repitam? É possível. Para que eu garanta que esses números não se repitam, eu preciso checar a cada sorteio se os números anteriores já foram sorteados em um mesmo jogo e, caso for, sortear novamente. E aí percebam uma coisa. É um conhecimento que tem em livros como esses livros de algoritmo. Testar se uma estratégia computacional é coerente é complicado. Porque a gente tem que imaginar várias situações em que o algoritmo possa falhar. Ou a gente tem que provar que para qualquer entrada, ou que ele é coerente para qualquer execução. Nesse livro de lógica para computação, esse mais coloridinho, tem um capítulo aqui, eu vou até abrir aqui, ó. Tem um capítulo no capítulo 7 que chama assim, ó, verificação de programas. Verificação de programas, ou seja, ele usa os métodos lógicos que tem no livro para que você consiga bolar estratégias lógicas que garantem que você fez uma verificação no seu programa e que ele é coerente do ponto de vista lógico. Então ele tem alguns exemplos, ó. Tem um código com alguns exemplos de alguns procedimentos computacionais que tem casos falhos. E ele usa da lógica
para aferir, para verificar, então, que tem esses casos falhos e para resolver isso. Então, às vezes, parece que uma solução computacional é trivial, mas ela não é nada trivial. Porque pensar em tudo o que pode acontecer, prever e deixar ele tolerante a falhas é um desafio, tá? Não é uma tarefa fácil. Criar um programa que seja 100% tolerante a falhas, 100% coerente. Tá? Tem áreas da computação que estudam, a engenharia de software estuda isso. Uma das principais coisas que a engenharia de software faz é aferir se um software tem qualidade, confiabilidade e segurança. Qualidade significa conformidade com os requisitos, ou seja, o software faz aquilo que foi pedido. Confiabilidade significa que o software tem que manter a qualidade ao longo do tempo. Ou seja, ao longo dos anos, conforme eu for usando, ele continua fazendo aquilo que foi solicitado que o software faça? Então, isso é qualidade e confiabilidade que o software precisa ter. E segurança é tolerância a falhas. Ou seja, o programa deixa de funcionar, ou ele está sujeito a falhas. Se eu inserir um dado errado, ele vai tratar essa falha e vai continuar executando, ou ele vai parar e travar? Então, isso é algo que todo programa de computador precisa ter, precisa respeitar, que é qualidade, confiabilidade e segurança. O que é qualidade? Conformidade com requisitos, ou seja, o software faz aquilo que foi solicitado que ele faça. O que é confiabilidade? Manter a qualidade no tempo, ou seja, a conformidade com os requisitos tem que perdurar ao longo dos anos da execução, do uso. Ou seja, ele tem que continuar fazendo aquilo para o qual ele foi programado para fazer ao longo do tempo. E segurança é tolerância a falhas. O software quebra, trava ou não. Tá? Sempre tem que se pensar nisso quando vai se desenvolver um código, um programa, uma aplicação. E existem setores, né, áreas da computação dedicadas apenas a isso. Tá? De tão complexo que é, né, você conseguir comprovar que o seu programa é tolerante a falhas, que ele tem conformidade com os requisitos e que essa conformidade se mantém ao longo do tempo. Bacana, né? Mas vamos lá, a gente estava falando de jogos da Mega Sena. Então, esse código aqui faz as 50 combinações ou as N combinações, né, de jogos usando a função rand. Novamente, a gente viu o que é a função rand, ela gera números pseudo-aleatórios. E aí, existem até serviços na internet que geram números aleatórios puros. Tem um site que chama random.org. Tá? De repente, vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada nesse random.org. Se quiserem alterar o código para que ele gere, né, trabalhe com números aleatórios puros, tá? A geração de números aleatórios também é um problema muito sério na computação, tá? Gerar números aleatórios puros. Computadores não geram números aleatórios puros, apenas números pseudo-aleatórios. E existem vários métodos computacionais que possuem sua teoria matemática, sua base matemática, toda escrita em experimentos probabilísticos. Né? Então, a gente pode resolver problemas matemáticos usando soluções probabilísticas, né? Usando números aleatórios. Existe uma área que chama, né, na análise numérica, né, uma classe de métodos que chamam métodos de Monte Carlo. Tá? São métodos que resolvem problemas matemáticos usando soluções probabilísticas. E essas soluções probabilísticas envolvem, né, diversos números aleatórios.
Bom, vamos seguindo. Esse programa aqui talvez seja o programa mais legal de todo o curso. É um programa que vale muito a pena vocês estudarem e entenderem como ele funciona. Tá? É o programa que simula um jogo da velha. Olha só. Como é que é um jogo da velha? Vamos pensar no problema. Um jogo da velha é um tabuleirinho 3x3. Né? Então, o jogo da velha é um tabuleiro 3x3. A gente desenha ele assim. Então, se ele é um tabuleiro 3x3, a gente pode criar uma matriz de 3 linhas, 3 colunas. Né? Então, aqui é o elemento 0, 0. Deixa eu apagar. Como é que a gente endereça isso? Então, aqui, ó, o elemento 0, 0, 0,1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, aqui, ó, a gente tem esse primeiro aqui, a gente vai chamar de I, e esse segundo de J, né? Ou linha e coluna. Então, a gente tem um índice para linha e um índice para coluna, de cada elemento desse tabuleiro. Então, a gente tem um tabuleiro 3x3, criou uma estrutura de dado que modela esse tabuleiro, tá? E a gente consegue endereçar cada elemento desse tabuleiro com o índice da sua linha e o índice da sua coluna. E o jogo da velha, além de ser um tabuleiro 3x3, quando a gente vai jogar, a gente joga ou uma bolinha ou um X. Então a gente criou isso, ó. A bolinha e o X. O tabuleiro é caractere e a bolinha e o X também são caracteres. Então a gente criou um tabuleiro de caractere para poder imprimir. De início, a gente imprime o tabuleiro colocando um pontinho onde não foi feito o jogo. E depois a gente substitui o A ou o X conforme, né, a gente vai colocando em M as entradas. Então, olha só. Digite as coordenadas na forma linha e coluna. Então, se eu quero fazer a minha jogada, eu vou digitar linha e coluna, para ele saber onde que eu quero colocar o meu elemento. Então, como é que ele vai fazer o jogo? Toda vez que a gente colocar um elemento na matriz, a gente está fazendo isso aqui embaixo, ó. Toda vez que a gente fizer isso, a gente precisa testar se o jogo foi ganho por alguém. E para testar, a gente tem que testar todas as possibilidades. Quais seriam elas? Se eu completar com o X ou com a bolinha aqui, 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 então, por linha, por coluna e por diagonal. Então, eu completo uma linha, uma coluna, uma diagonal, tanto com a bolinha quanto com o X. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades para a bolinha e 8 possibilidades para o X. E é isso que está sendo feito aqui, ó. Cada linha aqui é uma possibilidade, ó. Se M00 igual a bolinha, 01 e 02, ó. Qual que é o 00? Aqui, ó, 01 e 02. Então,
Aqui está testando se a bolinha está na primeira linha. Aqui, se ela está na segunda linha. Na terceira linha. Aqui, se está na primeira coluna. Se está na segunda coluna. Na terceira coluna. Aqui, se está na diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó. Ó, 001122, ó, 001122. E aqui na diagonal secundária da matriz. 021020. Oh, vocês imaginavam que para codificar um programa para fazer um joguinho da velha precisava manjar de matemática? Manipulação de matrizes, aqueles negócios de álgebra? Olha aí. Então, pessoal, e aí ele fez isso para a bolinha. E depois tem que fazer para o X a mesma coisa. E verificar qual deles ganhou. E imprimir se ganhou. Caso ganhou, chama o break. Caso não ganhou, faz a entrada dos dados. Caso o J chegue no final, ou seja, caso tenha jogado 9 vezes ou completado todas as jogadas e não deu acerto, quer dizer, deu empate. Que também é uma condição que pode acontecer, o empate. Pessoal, esse código aqui eu acho que é o código mais legal dessa disciplina. Tá? Percam um tempo estudando esse código, observando como que é essa solução, como que modela esse joguinho. Porque assim, não é possível, né, que todo mundo conhece o jogo da velha. Né? Então, o problema a gente domina, que é o jogo da velha. A gente sabe jogar, sabe as regras e sabe como ele é modelado. Como eu monto um tabuleiro num papel para jogar. Agora a gente tem que fazer isso no computador. E essa é uma solução muito elegante. Tão elegante que ela chega a ser até divertida de traçar esse paralelo entre o jogo e a solução computacional. E isso é muito bom para que vocês despertem esse tipo de pensamento. Né? Como que eu vou criar uma solução computacional para um problema? Tá? Inclusive, isso foi uma pergunta que eu fiz para o ChatGPT. Né? Que tipo de conhecimento é necessário ter, né, para gerar o pensamento computacional? E a resposta dele foi estudar lógica, matemática, por exemplo. Música, eu perguntei também se estudar música tem relação com o pensamento computacional. Ele gerou um texto explicando que sim, que estudar música também ajuda, e por que estudar música ajuda. Eu achei a ferramenta fantástica. Bom, vamos lá, pessoal. Ó. Compilou e executou. Então, ele imprimiu o tabuleirinho, ó, com um pontinho em cada região que ainda está vaga, que ainda falta jogar. Dava para fazer mais bonito? Dava. Dava para imprimir o tabuleiro com caractere especial, usando a tabela ASCII, e imprimir um tabuleiro. Realmente imprimir um tabuleiro. Mas vamos lá. Vou digitar a coordenada 1, 1. Eu quero jogar na coordenada 1, 1, que é a central. Então, ele jogou a bolinha. Agora eu vou jogar na 0, 0. Jogou o X na coordenada 0, 0. Agora, eu quero jogar na coordenada... a bolinha está no meio, na coordenada 2, 2. Botou a bolinha lá no final. Agora eu vou jogar na 2, 0. Botou o X lá. Agora, né, eu vou ganhar o X, que é 1. Ah, não, agora a bolinha. A bolinha eu vou colocar na 0, 2. Beleza. Agora, para ganhar com o X, eu tenho que botar na 1, 0, né? 1, 0. Você ganhou, o segundo jogador ganhou, porque o primeiro foi a bolinha, o segundo jogador jogou com o X. Então, o segundo jogador ganhou. Olha que legal. Então, esse é um exemplo de um código que codifica o jogo da velha, tá? Em C, e funciona bem, diga-se né? Eu achei essa solução muito elegante. Muito legal. Muito legal mesmo. Tá?
Pessoal, alguma dúvida? Aí com a tabela ASCII ele ia ficar gigante, né? As linhas, os códigos. Não, não. Na verdade, aqui onde faz a impressão, cadê? Aqui, ó. Esse laço aqui faz a impressão. Teria que aumentar esse printf aqui. Ao invés de colocar só 1%C, colocar os caracteres antes e depois que formem o quadro do tabuleiro, né? Se bem que os tabuleiros dos cantos não são abertos, mas teria que trabalhar com printf para poder imprimir os caracteres, né, que geram o quadro. O código vai ficar maior, sim, mas não ficaria gigante. Que é esse laço aqui que faz a impressão, ó. Ele faz um laço que passa pelas linhas, passa pelas colunas e imprime o conteúdo da matriz. De início tem ponto em todas as entradas, mas conforme a gente vai jogando, a gente vai substituindo por caracteres. Esse exemplo aqui modifica justamente para a gente, né, inicializar a matriz sem usar laço. Ó. A gente pode inicializar a matriz usando essa notação. Ou seja, ó, esse aqui é o primeiro elemento da matriz. O elemento da linha 0, coluna 0. Elemento da linha 0, coluna 1. Elemento da linha 0, coluna 2. E assim por diante. A gente pode usar essa estrutura de chaves e vírgulas para inicializar os dados em uma matriz também. Então, a primeira linha separa com uma vírgula, a segunda linha separa com uma vírgula, a terceira linha. Cada elemento da mesma linha, ó, separado com vírgula. Tá? Tem essa forma de inicializar as matrizes também. Esse outro exemplo aqui, ó, ele é um exemplo que vocês vão gostar, porque ele faz uso de função. Lembram lá do cálculo da média? Agora, é o mesmo código. O que mudou é que a gente declarou uma função ao protótipo dela aqui, ó. Uma função que calcula a média. A gente passa uma estrutura de dados, uma matriz, um vetor, e uma quantidade n, né? Ou seja, o tamanho. Então, a gente passa uma lista com valores e o tamanho, né? E faz o cálculo da média dentro da função. Né? Então, agora, dentro da função, a gente vai fazer o somatório dos elementos e a divisão, né, para o cálculo da média. Tá? Então, a gente pegou aquele código que calculou a média, que a gente vem trabalhando desde o início dessa aula, e passou esse procedimento, esse processamento para uma função. Modularizou o código. É isso que foi feito. Separou esse processamento em um módulo, que é essa função. Então, se a gente precisar calcular mais médias, a gente chama essa função. Em vez de replicar código, chama a função. Tá? Para eu passar uma matriz ou um vetor para a função, basta eu colocar a notação aqui. Eu informo para a função que é uma matriz, que é um vetor. Tá? E o último programa, pessoal, é um programa que vê um algoritmo clássico. É um conteúdo já de algoritmo 2 ou estrutura de dados, que é a ordenação. Vamos usar um vetor para ordenar esse vetor. Pessoal,
é o último conteúdo da disciplina, tá? Vamos lá. Esse algoritmo de ordenação se chama ordenação pela bolha, se chama bubble sort, ordenação de bolha. A gente, para isso, criou uma função chamada ordena. Tá? E como é que funciona a ordenação da bolha? Deixa eu ver se eu acho uma animação aqui, ó. Ó, o bubble sort funciona dessa forma. Tem esse GIF aqui, ó, que mostra ele ordenando um vetor bidimensional. Aliás, é um número, é um vetor unidimensional, que é a diagonal, mas ele mostra a representação bidimensional de como os valores estão espalhados. O bubble sort, ele é um algoritmo de ordenação dos mais simplesinhos. Basicamente, ele é um laço que vai comparando os elementos do vetor com o anterior. Então, ele pega o primeiro elemento e compara com todos os elementos do vetor e vai vendo se ele é maior. Se ele é maior, ele faz uma troca. E assim vai. Então, às vezes, se o primeiro elemento que eu peguei foi o maior elemento, ele vai trocando, trocando, trocando até chegar no final. E assim por diante. Então, o bubble sort, ele sempre vai fazendo comparações. Então, olha só, esse código aqui, ó, a gente cria a função que ordena, onde a gente passa o vetor e o tamanho. Cria esse vetor, faz a entrada de dados. Quando a gente digita 0, a gente termina de entrar com os dados. E depois ordena esses dados e printa eles ordenados. Como é que é feita essa ordenação? Olha só. A gente faz dois laços, ó. Um laço em I e um laço em J, que passam pelo vetor. Ambos passam pelo vetor, só que um deles é com tamanho -1. Por quê? Porque eu pego o primeiro elemento e comparo, ó, pego o elemento J e comparo com todos os Is. E vejo, caso o elemento I for maior que o elemento J, eu faço a troca. Como é que eu faço a troca? Eu boto o elemento J numa variável temporária, faço o elemento J receber o conteúdo do elemento I, e o elemento I recebe o conteúdo da temporária. Assim eu troco os dois elementos de lugar. E vou fazendo isso sempre que isso aqui for verdade. Sempre que eu encontrar um elemento menor que outro, maior que outro. No final, eu vou fazer um laço, né? Eu vou selecionar todos os elementos e comparar cada elemento com todos os outros. Vou ter feito todas as possibilidades de comparação. No final, eu vou ter ordenado o vetor. Tá? O algoritmo de ordenação em si não é conteúdo da matéria, tá? O que é conteúdo da matéria é matriz. Mas, se vocês conseguirem compreender como funciona o bubble sort, por ser um dos algoritmos mais simples, e aprender como a gente usa a matriz para resolver, né, vocês vão ter obtido êxito na matéria. São esses dois códigos, o código do jogo da velha e o código da ordenação. Conseguindo compreender esses dois códigos, vocês conseguiram compreender praticamente tudo o que foi passado na disciplina esse semestre. Tá? Então, vamos lá, ó, compilou e executou. Então, vamos digitar vários números. Ó. Vou digitar fora da ordem. Ó. 8, 4, 8, 5... digitei 0.
Ele colocou, ó, 358, ordenou. Eu digitei 853, ele ordenou 358. Vamos fazer outra ordenação. Digitei dois números iguais, vamos ver se... Ó, colocou em ordem, tá? Os números iguais também. Certo? Então é isso aí, pessoal. A gente aprendeu então nessa aula o que são vetores, o que são matrizes, né? No caso, os arrays, os arranjos de dados. Como passar isso para uma função e como manipular isso. Como fazer entrada e saída de dados. Tá? Como usar isso em processamento. Agora, pessoal, vocês podem fazer tranquilamente a terceira lista. Na próxima aula, que vai ser sexta-feira, dia 3, às 9 horas, né, das 9 às 11, eu vou explicar os exercícios da terceira lista. E na semana que vem, então, dia 7 e dia 10, eu pretendo resolver os exercícios da segunda lista com vocês. Tá? E no dia 14 e dia 17, resolver os exercícios da terceira lista. Tá? Até o dia 24 a gente encerra essa disciplina, então. Tá? Eu aumentei um pouquinho o prazo de entrega da primeira lista. Se alguém ainda precisa de prazo para entregar, fala comigo, que eu aumento os prazos, tá, para entrega das listas. Não deixem de entregar, porque as 3 notas, né, serão as notas das 3 listas. Lembrando que eu coloquei online também a prova final, né? São 10 questões teóricas. Caso vocês tenham muita dificuldade de fazer as 3 listas, podem fazer a prova final, que eu uso para recuperação de nota. Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto ao conteúdo da aula de hoje? Querem fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, então, se não tem nenhuma pergunta, é isso. A gente se vê na sexta-feira, né, para a explicação dos exercícios da terceira lista, e semana que vem, então, vocês podem vir com as dúvidas. Novamente, né, eu vou responder os exercícios junto com vocês, a gente vai construir junto as soluções para os exercícios, mas é muito importante que vocês tentem ao máximo resolver esses exercícios antes de pegarem a resolução comigo, tá? Que vocês terão um ganho de aprendizado bem maior. Então é isso, pessoal. Boa noite, boa terça-feira e até a próxima aula.